irmãos, uma excelente noite para todos. Graça e paz. Que o Senhor abençoe a todos os ouvintes desse canal. Que o Senhor abençoe toda a nação brasileira. Que o Senhor abençoe a todos nós. É assim com grande pesar que hoje eu estou aqui no nosso canal, porque recebi algumas mensagens de algumas pessoas, me passaram alguns e-mails, me fizeram alguns questionamentos, me fizeram algumas perguntas a respeito de um fato que está sendo noticiado pela mídia secular. Esse fato se trata de uma advogada, mais precisamente a doutora Valéria Lúcia dos Santos, que durante uma audiência no Juizado Especial Cível, na comarca de Duque de Caxias, ela foi algemada, aliás, foi violentamente algemada, foi retirado da sala de audiência, posta para fora, foi jogada ao chão. Então, hoje eu estou aqui não só como um homem evangélico, um homem cristão, mas também como advogado que repudia vilmente tudo isso que aconteceu. Mas diante dos questionamentos que me fizeram, diante de toda a questão que foi levantada em torno desse assunto, eu venho aqui hoje no canal para poder esclarecer algumas coisas, esclarecer algumas coisas que não foram bem interpretadas ao assistirem o vídeo, até porque muitos dos irmãos não têm conhecimento técnico jurídico sobre as palavras usadas, sobre o fato em si. Então eu venho aqui para elucidar algumas dúvidas, né? Eu venho aqui para que a gente possa fazer uma reflexão sobre tudo isso que aconteceu. Então eu venho aqui com um pesar muito grande para tratar sobre esse assunto e mostrar para os irmãos as imagens que foram amplamente divulgadas na imprensa. Então, assistam aí essas imagens, que daqui a alguns minutos nós voltamos para poder esclarecer melhor sobre toda essa questão. Não, preciso sim. Preciso sim. Eu tenho que dar contestação. Não, não encerrou nada. Não encerrou nada. Quem diz isso sou eu que encerrou. Tá bom, tudo bem. Espero o delegado tirar. Você está com pressa? Você vai Está esperar. liberado. Não, a gente vai esperar aqui. O delegado vai vir. Pode esperar lá fora. Não, vou esperar aqui. Não, Vou esperar aqui. então por que eu chamo o policial? Por favor, chama o policial. Está atrapalhando a audiência. Tá, por favor, chama o policial. Por favor. Que isso? Absurdo. Doutora, fica calma. Eu tô calma, eu estou calmíssima. Agora, eu estou indignada de vocês como representantes, e essa senhora também, como representante do Estado, atropelar a lei. Eu tenho o direito de ler a contestação e impugnar os pontos da contestação do réu. Isso está na lei. Eu não estou falando nada aqui. Absurdo. Os advogados estão dizendo que ela A única coisa que eu vou confirmar aqui se a senhora vai ter que sair ou não. Se a senhora tiver que sair, a senhora vai sair. Não, eu tenho que esperar o delegado da OAB, que eu quero fazer cumprir o meu direito. A senhora vai sair com a gente. Eu vou por aqui, a senhora vai sair. Ah, tá. Não, não vou sair. Não vou sair, eu estou no meu direito. Eu estou trabalhando, não estou roubando, não estou fazendo nada, não. Estou trabalhando. Neguinha, fica. Nossa, gente, é 10h30, eu tô bem do lado. Se você tiver que ir embora, você vai, depois eu te mando. Não, eu espero. Mas não. Não.
Eles estão preocupados com Eu avisei a lá o audiência horário. e atropelar a lei. Que isso? Que país é esse? Aí depois vocês querem reclamar de político que rouba, que faz tudo errado? Se vocês são advogados, vocês não estão respeitando a lei? E a senhora não está respeitando a gente. Eu estou respeitando, estou defendendo o direito da minha cliente. Trabalho. Não pode. Pelo amor de Deus, Eu estou trabalhando. Eu quero trabalhar. Eu estou trabalhando. pelo amor de Deus, cara. Trabalhando. Eu quero trabalhar. Tenho direito de trabalhar. É meu direito como mulher, como negra, é trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu estou Mas trabalhando. isso tá função, cara. Não pode ter isso, pô. Eu estou trabalhando. Eu quero exercer meu direito de Ligar pra trabalho. OAB e mandar bem, ela não pode levar. É meu direito. Isso aí, ela não pode. Pois bem, meus irmãos, quando assistimos ao vídeo, nós vemos uma sequência de coisas que aconteceram. Então, antes que eu comece a explicar algumas coisas, eu gostaria que os irmãos tivessem o conceito de tudo o que estava acontecendo ali. Os irmãos podem notar pelas imagens que é um juizado especial civil. O juizado especial civil, ele veio em substituição ao que nós chamávamos anteriormente de juizado de pequenas causas, né? Então, o juizado especial civil, ele trata de causas mais simples, de causas menos complexas, né? E esse juizado, ele é regido pela lei 9.099. A lei 9.099 é a lei que rege e regulamenta o juizado especial civil. Então nós temos ali a autora da ação, ao lado dela nós temos a advogada que a representa e temos a juíza leiga que está presidindo a audiência de conciliação. O que é um juiz leigo? O que é essa palavra leigo? O que é um juiz leigo? Chama-se de juiz leigo aquele juiz que não é aprovado no concurso da magistratura. O juiz leigo, ele é um aluno da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, ele não é um juiz togado, ele é um juiz leigo. Então, esses juízes leigos, eles fazem as conciliações, né, e algumas vezes as audiências de instrução e julgamentos nos juizados especiais cíveis. Então, neste caso, é assim, muito claro que começa assim uma divergência entre o posicionamento do profissional, do advogado, e dessa juíza leiga, por um fato assim que é assim muito simples de ser interpretado. Nós vemos nas imagens que a advogada, ela diz que quer ter acesso à contestação dos fatos. Então, o juizado especial civil, ele é um juizado que ele é regido por determinados princípios, como o princípio da celeridade processual, como o princípio da oralidade. Por quê? Porque os processos eles são mais céleres, eles são mais rápidos, né? Então, muitas vezes a audiência de conciliação ela está sendo realizada e não havendo conciliação entre as partes, ou seja, as partes não entrando num acordo, o que acontece? Acontece um instituto que nós chamamos de convolação. Nesse momento, como não há acordo, o réu na ação, ele apresenta a sua contestação. Na apresentação da contestação, o advogado da parte autora, ele toma ciência dessa contestação. Então, ele tem acesso a esses documentos e para que haja celeridade processual, oralmente, ele pode fazer uma réplica a essa contestação, ali no mesmo momento. Então, exatamente isso que a advogada estava requerendo. Ela estava requerendo
acesso à contestação para que ela pudesse interpor uma réplica àquilo que estava sendo contestado. Pois bem, nós vemos ali alguns fatos que chamaram a atenção. Como, por exemplo, a advogada ser algemada, ser tirada para fora da sala, ser colocada no chão, ser imobilizada. E aí me fazem algumas perguntas. É correto o uso da algema nessas condições? Usar de força moderada para poder resolver esse problema? É legal a advogada ter sido algemada? É um procedimento legal ou não? Então, hoje algumas pessoas, através de WhatsApp, através do meu e-mail, através de mensagens, me fizeram alguns questionamentos e eu estou aqui para esclarecer alguns desses pontos. Vamos lá. O uso das algemas. A primeira lei que tratou sobre o uso das algemas foi a Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execuções Penais. Contudo, essa lei ela acabou não tratando sobre a questão das algemas. Então, no artigo 199 da Lei de Execuções Penais, ela prevê o seguinte, que o emprego de algemas será disciplinado por um decreto federal. Então, acordaram, né, que a Lei de Execuções Penais não trataria desse assunto, e sim seria tratado através de um decreto federal que deveria ser editado. Então, de 1984 até 2016, esse decreto ainda não havia sido editado, ou seja, havia uma lacuna na lei. Havia uma lacuna na lei e percebia-se que muitas vezes a algema estava sendo usada de forma indiscriminada. Havia abuso, né, nessa prática. Então, o STF, ele através da súmula vinculante número 11, o STF editou uma súmula vinculante para que fosse adotar determinadas medidas em relação ao uso da algema. Então eu fiz algumas anotações aqui, então eu vou dizer para vocês o que estava previsto, o que está previsto na súmula vinculante número 11. Ela diz exatamente o seguinte: só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito, sobre pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal, do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, o que a súmula vinculante está dizendo exatamente? Ela está dizendo o seguinte: o uso de algemas é uma excepcionalidade, ela não é regra. E essa excepcionalidade, ela só vai ser adotada em determinados casos, os quais seriam resistência. Quando nós vemos as imagens, as quais foram vinculadas a todos os canais de comunicação, nós não vemos a advogada exercendo nenhum ato de resistência. O segundo fator seria o fundado receio de fuga ou perigo. Nesse caso, a advogada ela não é uma pessoa que está respondendo a um processo criminal, ela não é presa. Então, não há esse receio de fuga, correto? E muito menos de perigo à integridade física própria ou alheia, né? Por parte do preso ou de terceiros, como diz a própria súmula. Então, a súmula ainda vai mais longe. Ela diz que essa excepcionalidade
do uso das algemas, ela tem que ser justificada por escrito, por parte de quem está determinando o uso dessas algemas. Então, como vemos claramente, não houve a necessidade de que essa advogada fosse algemada. Então, nós conseguimos perceber, na verdade, que por parte da juíza leiga, se partiu dela a determinação de que se algemasse a advogada, um abuso de autoridade. Se essa iniciativa foi tomada pelos policiais que estavam ali, também houve abuso de autoridade por parte deles. Ou seja, tanto a juíza leiga como os policiais que estavam ali presentes, eles representam o ente estatal. Então, há uma responsabilidade do ente estatal sobre o fato que aconteceu ali. A súmula vinculante ainda vai mais longe. Ela diz o seguinte: sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal. Ou seja, trata como um crime do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, é muito fácil nós concluirmos o que aconteceu ali. É muito fácil nós concluirmos essa cena em relação ao uso indiscriminado da algema. Então, eu acredito que o entendimento é muito coerente de que houve um excesso, houve um abuso de autoridade, até porque a advogada ela estava no exercício regulamentar do direito da sua profissão. Como ela mesmo disse e repetiu várias vezes durante o vídeo, ela estava ali trabalhando, ela estava ali exercendo a sua função. Então, dando continuidade, 32 anos depois, praticamente, foi editado o decreto federal, que é o decreto 8.858 de 2016. Então, esse decreto, ele vem, ao qual foi mencionado lá na Lei de Execuções Penais, em seu capítulo 99, e que vai tratar sobre o emprego das algemas. Então, vamos ver o que diz esse decreto. Esse decreto ele diz exatamente o seguinte: esse decreto ele prevê em quais condições o emprego da algema, né? Ele vai regulamentar o emprego da algema. É lógico que obedecendo toda a questão ligada aos direitos individuais, ao artigo 5º da Constituição Federal, ao Pacto de São José da Costa Rica. Então, ele diz exatamente o seguinte. Vamos ver o que diz o decreto. O decreto ele vem dizer o seguinte. O texto integral do decreto é o seguinte: artigo 1º. O emprego de algemas observará o disposto neste decreto e terá como diretrizes: inciso 1, o inciso 3 do caput do artigo 1º e o inciso 3 do caput do artigo 5º da Constituição Federal, que dispõe sobre a proteção e a promoção da dignidade da pessoa humana e sobre a proibição de submissão ou tratamento desumano ou degradante. Inciso 2º, a resolução número 210 de 2016, de 22 de julho de 2010, das Nações Unidas, sobre o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. Inciso de número 3, o Pacto de São José da Costa Rica, como eu já havia citado anteriormente, que determina o tratamento humanitário das pessoas, em especial das mulheres em condições de vulnerabilidade. Artigo 2º. É permitido o emprego de algemas apenas em casos de resistência, como já havia sido previsto na súmula, e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, causado pelo preso ou por terceiro, justificada a sua excepcionalidade por escrito. Artigo 3º.
é vedado o emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do Sistema Penitenciário Nacional durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar, e após o parto, durante o período que se encontra hospitalizada. Artigo 4. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Então, eu acredito que a súmula vinculante do STF, assim como o decreto que regulamenta o uso de algemas, ele deixa bem claro em quais circunstâncias as algemas podem ser usadas. Aí você me pergunta, isso é cumprido à risca? Isso é cumprido integralmente? Olha, infelizmente, nós sabemos que não. Infelizmente, nós sabemos que não. Também me questionaram e me perguntaram muito a respeito da hierarquia dentro do Poder Judiciário, né? A subordinação que há entre juízes, promotores, defensores, advogados. E assim, porque muitos têm uma ideia equivocada ou errônea de que existe uma hierarquia, ou seja, o juiz, ele é uma pessoa a qual estão subordinados o Ministério Público, a Defensoria Pública, o advogado, e quando na verdade nada disso ocorre, né? Então eu vou citar para vocês a Lei 8.906, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, no seu artigo 6º. O que diz o artigo 6º a respeito desse assunto? Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratarem-se com consideração e respeito. Então, a Lei 8.906 de 94, no seu artigo 6º, ela deixa muito claro essa questão, né? Nós conseguimos, assim, ver ao longo de uma jornada, já militando, já advogando há bastante tempo, que dentro dessas questões nós temos, assim, muita postura, muito comportamento por parte dos magistrados, exatamente ao contrário do que prevê essa lei, né? O ministro Hélio Grau, ele formulou uma frase assim que eu achei assim muito interessante e vou frisar para vocês. Ele disse exatamente o seguinte: no final das contas, somos todos essenciais, mas apenas peças da grande máquina da justiça. A máquina é importante e as peças nem tanto. Em relação a esse assunto, nós podemos dizer e dar alguns exemplos, os quais também foram noticiados na imprensa. Eu posso citar, por exemplo, uma fala do ministro Gilmar Mendes em relação a uma conduta do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, quando o senhor Gilmar Mendes, ele conferiu um habeas corpus soltando o empresário Jacó Barata Filho e o senhor Leles Teixeira, que é o presidente da FETranspor. Então o juiz Marcelo Bretas, ele mandou novamente prender esses senhores. Então o ministro Gilmar Mendes, ele tornou público uma ideologia sua de pensamento. Ele proferiu a seguinte frase: o rabo agora está abanando o cachorro. Foi essa frase que o senhor ministro Gilmar Mendes, ministro do STF, proferiu quando o juiz Marcelo Bretas determinou novamente a prisão deste senhor.
Fato semelhante também ocorreu quando o senhor ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, proferiu a seguinte frase em relação ao juiz Sérgio Moro. Ele falou o seguinte: vê se eu vou ser preso pelo um juizeco de primeira instância. Então nós conseguimos ver claramente que nós ainda vivemos num país de que aquela célebre frase continua prevalecendo: você sabe com quem está falando, né? Então há uma contraposição muito grande em relação a esses pensamentos, né? Porque quem está em instância superior se acha superior àqueles que estão em instância inferior. Então isso acontece com o promotor de justiça, isso acontece com o defensor público e isso aconteceu com a nossa advogada militante que estava lá trabalhando no exercício legal da sua profissão e passou todo esse constrangimento aos quais os senhores estão presenciando pela imprensa. Então eu não vou nem fazer a colocação como eu ouvi em algumas matérias, em algumas responsáveis, em algumas reportagens, né, falando sobre a mulher negra, falando sobre essa questão racial. Eu não vou nem levar para esse ponto, porque se eu for levar para esse ponto, eu vou ser obrigado a me remeter a alguns anos lá atrás e vou lembrar do uso de grilhões, entendeu? De chicotadas, né? Então eu não vou nem levar para essa questão racial. Eu vou levar sim para uma profissional que estava ali no exercício da profissão legal, estava ali trabalhando e só pediu uma coisa: que fosse cumprida a lei. Que fosse cumprido o que determina o Código Civil e o Código do Processo Civil nesses casos. Porque é muito claro, a Lei 9.099, ela diz exatamente o seguinte: apresentado o ato contestatório, que inclusive pode ser feito até oralmente, né? A outra parte, que é a parte autora, ela poderá apresentar uma réplica a essa contestação também oralmente, porque dessa forma você consegue trazer celeridade ao processo, trazer economia processual. Então a única coisa que ela pediu naquele momento foi exatamente isso: que fosse cumprida a lei. É por isso que ela se refere, ela fala uma frase durante a gravação do vídeo, ela diz o seguinte: vocês criticam os políticos que estão roubando. O que ela quis dizer com isso? Que nós somos contra todos aqueles que infringem as leis. Nós somos contra todas aquelas pessoas que violam, que passam por cima das leis, né? Então como é que dentro do Poder Judiciário vai acontecer fato parecido, fato idêntico, e principalmente vindo de uma pessoa que está representando o Estado, que é o caso da juíza, que é o caso dos policiais militares que estão ali. Então eu acredito que isso seja um caso assim, de reflexão para todos nós, porque muitos temem, né, o retorno da ditadura, muitos falam em ditadura, nos horrores da ditadura. Eu acredito que o pior do que a ditadura é a falsa democracia. A falsa democracia ela é muito pior do que a ditadura. Porque você tem a impressão que você tem direitos, que você vai desfrutar desses direitos, né? Você tem uma impressão que todos são iguais perante a lei. Você tem uma impressão que o tratamento igualitário ele vai ser aplicado a todas as pessoas e na verdade não é. E esse fato foi comprovado. Na verdade não é. Então é um caso de reflexão para todos nós. Vamos tomar como exemplo isso que aconteceu. Eu espero que a Ordem dos Advogados do Brasil tome as medidas cabíveis.
Eu espero que tudo isso sirva de exemplo para que esse fato não aconteça novamente, nem com ela, nem com mulher nenhuma, nem com profissional nenhum, nem com advogado nenhum, nem com seja lá quem for que esteja honestamente trabalhando, esteja honestamente ganhando o seu dinheiro para levar o pão de cada dia para dentro da sua casa, para sustentar os seus filhos, as suas famílias. Então, isso é um absurdo. Nós não podemos compactuar com essas coisas, não podemos ficar calados simplesmente porque não aconteceu conosco. Temos sim que levantar uma bandeira, uma militância contra todos esses mandos. Eu agradeço muito a todos, espero que todos tenham uma excelente noite, que o Senhor habite na residência de cada um de nós e que nos dê discernimento para que possamos entender todas essas coisas que vêm acontecendo. Onde é que está o amor ao próximo? O segundo maior mandamento de Cristo, o segundo maior mandamento de Deus. Amar o seu próximo como a si mesmo. Cadê o amor ao próximo? Se nós não conseguimos respeitar nem as leis. Que todos tenham uma excelente noite. Que todos fiquem com Deus. Que todos os lares estejam abençoados. Que o Senhor, nosso Jesus Cristo, coloque os seus anjos acampados à porta de cada família aqui representada. Boa noite.